Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua família e sobre a sua vida. Louvado seja Deus, estamos mais uma vez reunidos para adorarmos a Deus, para aprendermos mais e mais da palavra dele. Estamos numa campanha, num período de estudo, onde nós estamos falando sobre libertação. Libertação espiritual mesmo, libertação das emoções. Começamos primeiro falando sobre coisas que realmente interferem na vida de uma pessoa para que ela tenha uma vida bem-sucedida. E vamos em seguida passando passo a passo também para a cura interior. Cura interior é uma coisa que é muito debatida, assim como a libertação. Nem todas as religiões acreditam. E nós vamos trabalhar de uma maneira bem simplista, bem suave, para que você consiga entender. É que algumas palavras foram muito avacalhadas ao longo do tempo. Muitas pessoas pensam que quando se fala em libertação é aquela sessão de exorcismo, mas vai muito além disso. É mostrar que a palavra liberta. E a palavra, ela nos traz conhecimento. E com o conhecimento fechamos portais que nós nem imaginamos. Quando nós conhecemos a palavra, praticamos a palavra, nossa vida vai sendo reescrita de acordo com a vontade de Deus. Depois nós vamos falar sobre cura interior, que também é uma frase, né? um título, também um pouco que incomoda algumas religiões. Mas a cura interior que nós vamos tratar é falando exatamente sobre a palavra de Deus e quanto que a palavra nos ensina que nós não estamos presos a nada que possa trazer dor e sofrimento para o nosso emocional, porque nós temos um Deus que cura, que sara, que restaura, que transforma, que liberta, que cura. É esse Deus que cura. Então, esse é o caminho das ministrações que eu tenho dado, ok? E hoje nós vamos falar sobre maldição que vem de palavras. Hoje, especificamente, eu quero falar para vocês sobre maldições que vêm através das palavras. Nossas palavras? Palavras que ouvimos? Antes eu quero orar com você e por você. Querido e amado Pai, entramos em Tua presença santa, consagrando esse momento ao Senhor, declarando que o Senhor é Deus, e eu te peço agora que quem estiver me ouvindo seja acobertado pelo Teu precioso sangue. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um, abre o entendimento, abre o raciocínio, abre o coração, Pai, abre a mente a ponto de ele aceitar o novo, para que ele possa viver o novo. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que nada venha contra essa vida e nem contra a minha própria vida que estou ministrando, que somente o Teu amor prevaleça, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Primeira coisa que nós precisamos fazer. O que é maldição? Você sabe o que é bênção ou maldição? Bênção todo mundo gosta de ouvir. Maldição, não. Bênção, bem, bem dizer, bem fazer, bênção, abençoar, fazer algo que é bom. Maldição. Maldição é maldizer, fazer algo que é mal, praticar maldades. Maldição. A maldição, ela é algo que pode, assim, desejar o fracasso, a derrota de alguém. Trata-se também da ação do maligno sobre a vida de uma pessoa. E como que nós podemos analisar se uma pessoa está ou não vivendo uma maldição? Bênção, bem dizer. Maldição, mal dizer, mal querer, mal falar, certo?
Então pode ser que tenhamos algum problema nessa área que seja advinda das nossas heranças geracionais que vem da nossa família. Você percebe lá que um tinha problema no coração, daí o outro também tinha problema no coração, o outro também tinha problema no coração, e agora você chegou na conclusão que você tem um diagnóstico de problema no coração. Na minha família as pessoas morriam muito cedo. Então, tem um tio que morreu aos 18 anos, eu vou morrer nos 18 anos também. Meu pai teve um tio também que morreu com 18 anos. Então, são pequenas coisas que você vê repetindo de família em família, acompanhando gerações. Então, é preciso cancelar, é preciso entender dentro da palavra. Não é gritaria, não é exorcismo, sai em nome de Jesus, baba, não é nada disso. É a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina. Outra forma também que nós podemos encontrar maldições na nossa vida é através de pessoas que falam palavras de maldição contra nós. Pessoas que dizem assim, você não vai ser nada, você não presta. Ou então palavras que nós mesmos falamos ao nosso respeito. Só que de tudo isso, eu quero falar para vocês através da Bíblia, não de achismo nem de achômetro, ok? Bom, quando que nós começamos a perceber que existia uma maldição? Onde começou? Na Bíblia. E eu vou falar para vocês. Na história da humanidade, nós vamos lá para Gênesis 2:17. E diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus coloca uma condição, a obediência. Quando nós desobedecemos à vontade de Deus, nós estamos debaixo de uma maldição. Pensa, eu como e morro. Isso não é bênção. Isso não é bênção, tá? Então, com a quebra daquele princípio que foi estabelecido por Deus, a maldição foi transmitida para o homem, que levou de geração em geração. Tanto que quando nós vemos aquele versículo que diz, em pecado vos concebeu a sua mãe, é disso que está falando, que aquilo que veio sobre Adão e Eva pode estar vindo sobre a sua vida e vai sair quando você entregar a sua vida para Jesus. Então aí vai muitos assuntos, muitos estudos, mas hoje eu quero focar nesse ponto. Sintomas de uma pessoa que pode estar debaixo de maldição. Vou citar alguns, porém não significa que esse seja apenas um caso espiritual. Colapsos mentais e emocionais. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser físico? Pode. Depende do que você está passando, do que você está vivendo, do seu grau de serotonina, endorfina e tudo mais. Então, não generalize. Doenças frequentes, vive doente. Posso falar de mim, que antes da minha conversão, eu não acreditava em nada disso. E quando eu entendi o princípio do poder da palavra de Deus, eu não tive mais. Mas antes de eu me converter, eu tinha um problema seríssimo de hemorragia. Eu perdia sangue na menstruação, eu perdia sangue pelos dentes, gengiva, nariz, boca, vomitava sangue. Cada vez era uma coisa diferente. E lembro que o meu pai passava por isso também, tá? Ele também sempre vomitava sangue, punha sangue pelo nariz. Então, assim, quando eu fui entendendo o amor de Deus, o cuidado de Deus, foi saindo tudo isso e eu nem percebi. Quando eu percebi, eu já não tinha mais nada. Fui ter depois de um tempo que eu tive a dengue hemorrágica, mas não tem nada a ver com a situação espiritual em si, tá?
E como que quando eu tenho um problema de doenças crônicas e frequentes, eu posso saber se é ou não espiritual? No meu caso foi muito simples. Você interna, porque eu ficava internada, fazia uma bateria de exames e ninguém encontrava nada. Nada. Não acontecia nada, não dava nada nos meus exames. Quando isso acontece, não tem como escapar. É espiritual. É espiritual, ok? Sem diagnóstico médico, uma coisa que não chega a conclusão nenhuma, é espiritual. Vamos lá, mais um que eu separei para falar para vocês. Fracassos constantes. Pode ser aquele fracasso onde você não consegue se relacionar com o sexo oposto, fracasso porque você não consegue concluir o estudo, fracasso porque você parece que é onde você põe a mão quebra, queima. Então, assim, fracassos constantes pode ser uma maldição espiritual, ok? Rompimentos de casamento também. Você vai falar assim para mim, pastora, mas maldição sem causa não se cumpre. Ou então você vai dizer, contra o filho de Jacó não há encantamento. Exatamente. Contra o filho de Jacó não há encantamento. Nós somos essa descendência, mas nós temos que tomar posse desse lugar para que não haja encantamento. E muitas pessoas estão dentro das igrejas, estão seguindo a palavra, estão fazendo tudo direitinho, mas ainda não entendeu que ele tem muito mais a fazer do que simplesmente ser salvo. Ele é salvo, mas ele tem direito à vida abundante. Então é isso que nós estamos batalhando, pela sua vida, pela minha vida abundante, com paz, com tranquilidade, com inteireza de coração, com respeito aos nossos pastores, às nossas autoridades. É isso que eu estou propondo e é isso que eu estou trazendo para você à luz da palavra de Deus. Muito bem, contínua dificuldade financeira. Há quantos anos você trabalha e parece que o seu dinheiro nunca é suficiente? Ele some, evapora na sua mão. Parece que você ganha tanto e quase não dá nem para pagar suas contas. Também posso dar um exemplo meu. Quando eu me converti, eu ganhava extremamente bem. Com o passar dos anos, a minha renda foi caindo porque eu fui abandonando certos trabalhos que eu fazia porque eu queria agradar a Deus. Sim, escolhi trabalhos que agradavam a Deus e com isso, logicamente, que o orçamento caiu. Hoje eu sobrevivo com uma média de 10 a 20% do que eu ganhava na época e sobra. O que eu gastava com remédios, as coisas quebravam dentro de casa, vivia queimando, sempre com problema. Então, quando nós encontramos a verdadeira comunhão com Deus, isso tem que acabar. E nós temos que ter o direito à vida abundante. Amém? Bom, vamos lá. Mas como assim? Você falou do Éden, mas não é o suficiente para eu entender. Tudo que parte para desobediência à palavra de Deus, vira causa. Maldição sem causa não se cumpre. A partir do momento que eu tenho uma causa, se cumpre. Então, vamos lá. Em Deuteronômio 27, do 15 ao 26, eu vou ler partes do versículo para não ficar muito extenso o nosso estudo e se tornar cansativo. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio 27, capítulo 15: Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Está sendo aqui proferido, falado para o povo, e quando se dizia isso, o povo deveria dizer amém, ou seja, eu concordo, eu assino embaixo, é isso mesmo, certo? Mas não farás
imagem ou ídolo? Começo já dando uma explicação para vocês sobre isso. Quando se fala em idolatria, nós ouvimos muitas e muitas pessoas dizendo: não, eu tenho santos, mas eu não idolatro. Meus amores, não é o santo o problema. O problema é que quantas vezes que eu já fui em casa de pessoas, eu acho lindo. Na minha casa não tem, porque é incrível, parece que eu nunca encontrei um cantinho para colocar. Aquele canto cheio de fotos. Se eu conseguir encontrar esse cantinho dentro da minha casa, porque minha casa é muito prática para limpar, para tudo. Se eu achar esse cantinho, eu até colocaria foto da minha família. Eu passaria, olharia e diria: Senhor, obrigado pela família que o Senhor me deu. Só que o problema é que eu já vi pessoas colocando até mesmo foto de familiares e dizendo assim: ai, pai, vô, tio, cuida de mim da onde o Senhor está. Ah, me abençoa. Morreu. A Bíblia diz que ninguém volta. E ainda fala que você vai se encontrar com essas pessoas. Nós estamos no mesmo patamar, só que nós estamos em esferas diferentes. Ele está na presença de Deus, você está aqui. A hora que Deus chamar a sua senha, você vai se encontrar. É assim que funciona. Família, amigos, é assim. Como eu disse, eu estou falando de uma maneira bem simplista, ok? Continuando, no versículo 16. Maldito, preciso voltar no versículo 15. A própria Bíblia católica condena a idolatria. E olha, a Igreja Católica, a Bíblia Católica tem muito mais versículos falando contra a idolatria do que a evangélica. Verdade. Posso até fazer um estudo só sobre isso, trazendo isso para vocês. O problema é que ao longo dos anos as pessoas passaram faz a escultura de madeira, de gesso, de bronze, e o outro idolatra. Ele passa a olhar para aquele pedaço de madeira e dizer que aquele pedaço de madeira faz milagres. Nós temos no nosso país um santo de madeira que atribuem a esse santo de madeira, o milagre. Colocaram um nome e pedem para aquele nome e colocam como se aquele lá fosse tal pessoa, mas não é. É um santo de madeira, é um pedaço de madeira esculpida. É disso que Deus está falando. É disso que Deus fala. Se você tivesse um santo e fosse um enfeite na sua casa, tudo bem. Mas o problema é que as pessoas não fazem isso. Eu mesma, antes da minha conversão, eu tinha uma Nossa Senhora Desatadora dos Nós e eu ia lá, estava com problema, estava irritada, nervosa, eu ia lá para ela: ai, desata esse nó para mim. Gente, incrível. Parece que eu ficava pior ainda para poder ir lá e pedir mais. E hoje? Hoje, quando eu estou na mesma agitação, eu chego num cantinho e falo: Deus, só um abraço, tira essa agonia do meu coração. E de repente parece que vem uma brisa suave e limpa meu coração e limpa minha alma. Eu vejo tanta gente dizendo assim: ai, eu tenho que ir em tal lugar para fechar o corpo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E eu também já fui fechar o corpo, tá? Já fui. Eu andei por esses caminhos buscando uma vida mais tranquila. E aí você fala assim: ah, eu vou fechar o corpo. Ah, tá bom. Quanto custa para fechar o corpo? Custa R$ 1.500 para fechar o corpo. Mas vai fazer o quê? Ah, nós temos que comprar as oferendas para entregarmos para Deus. Ok. E fecha o corpo? Eu não notei diferença nenhuma. Gente, eu fui buscar. Só que hoje
Quando algum mal vem sobre a minha vida ou sobre a minha família, Deus me dá revelação em sonho. Deus mostra para mim em visões, em percepções do tipo, isso está me irritando, isso está me incomodando. E aí? Eu não gastei nada para ter o corpo fechado. Absolutamente nada. São pequenas coisas que quando você entende, você vai ver que Deus é um Deus que te dá tudo de graça. Tudo de graça. Você não precisa se preocupar com nada. Ah, pastora, mas na igreja dos crentes pede dízimo. Ah, meu Deus. Tudo bem, no terreiro pede para pagar o trabalho. Na católica também pede dízimo. E eu não estou aqui falando de religião, gente. A Bíblia diz que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Só que quando eu entrego meu dízimo, eu estou devolvendo para Deus. Mas entreguei na mão do pastor, vou deixar o pastor rico. E você acha que todo pastor vai entrar no céu? Claro que não. Só aqueles que realmente estão usando o dinheiro que entra em favor do prédio para pagar um aluguel, para pagar uma coisa assim, está entrando em favor da comunidade, está entrando em favor dos necessitados, dos órfãos e viúvas. Caso contrário, vai perder mesmo. Vai chegar lá e vai falar: Senhor, mas eu libertei, eu falei no seu nome. E Deus vai falar: não te conheço, desculpa, mas eu não te conheço. Porque você usou o dinheiro que entrou, que deveria ser para a casa de Deus. Casa de Deus significa cuidado de Deus com as pessoas. E você usou em benefício próprio. Você enriqueceu com isso. É sério, tá? Então são pequenas coisas que vocês precisam aprender. Falei demais nesse tópico e tem muita coisa para falar. Maldito, versículo 16. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Que desonrar? Mas se eu tenho um pai e uma mãe insuportável? Olha, é não ofender, é não magoar, é ajudar quando eles precisam. E uma coisa que eu acho assim tremenda que nós estamos vivendo agora na nossa vida. A gente nasce e os nossos pais cuidam de nós. Ah, não, meu pai com a minha mãe foi muito ruim para mim, não cuidou, deixou na casa da minha avó, deixou na casa da minha tia, me deu para adoção. Então você tem um pai adotivo. Deixou com a sua avó, então você tem alguém que cuidou de você. Tá? Quando eu sou pequeno, alguém cuida de mim que faz o papel de pai e mãe, porque Deus entrega uma criança ao nascimento naquela família e já sabe o que vai acontecer com aquela criança. Ele vai cuidar. Pastora, mas você fala que ele vai cuidar mais de um abuso, um estupro, um assassinato. Olha, vou tornar a dizer, Deus cuida. Ah, mas você está falando isso porque não é na sua família. É, mas eu já tive casos na família. E Deus cuida. E eu vejo o cuidado de Deus. Fruto de estupro, que hoje é pastor. Temos isso no nosso círculo de amizade, no nosso círculo familiar. Fruto de um estupro, que hoje é pastor. Pessoas que tentaram o suicídio e hoje é missionário. Porque quando uma pessoa sofre, ela tem duas escolhas. Se ela conhecer Jesus, ela será tratada no emocional e ela vai querer ajudar outras pessoas. E a outra escolha é ser revoltado, rebelde. Então Deus cuida sim, mas Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas. Ok? Mas aquelas que passam fome, você acha que Deus quer que passe fome? Mas Ele dá a possibilidade de quem está ao redor ajudar. Então não é cuidado de Deus, é o ser humano que é negligente. É tão complexo tudo isso, né? Estou pegando pesado com vocês. Então honrar pai e mãe. Primeiro, você é cuidado. Depois, você é independente e você não precisa mais de nada. Você cria sua família e você passa pela fase do cuidar dos filhos. Os filhos se casam. E você acha que vai voltar na liberdade da adolescência. E aí você pode até viver essa liberdade, mas não vai demorar muito para você ser pai dos seus pais.
E respeitando pai e mãe é exatamente isso. Precisa de um médico? Vai levar num médico. Está faltando comida? Tem que levar comida. Verifica o que está acontecendo. Pastor está falando isso, mas tem mais irmãos que fazem, que são filhos e não fazem nada. Que bom que você pode fazer. Que bom que você pode ajudar. Porque você vai ser honrado por Deus. E inclusive quando nós lemos os 10 mandamentos, diz que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias serão prolongados na terra. Então honre seu pai, não deixa faltar nada. Mas eu não tenho um bom relacionamento com ele, eu não suporto ficar perto dele. Tudo bem, se reconcilia, mas ajuda da maneira que você puder, tudo que você puder. E se você não consegue ficar mesmo, porque existem situações assim, faça uma visita esporádica, demonstra o seu amor. Mas eu não amo, eu não gosto deles. Ame eles. Honrar é amar. E amar não é gostar. Gostar é o que está dentro de mim. Amor é o que Deus colocou dentro de mim. E eu amo porque a palavra de Deus diz que eu tenho que amar. Simples assim. Então são pequenas coisas que você tem que ir aprendendo para ir realmente tirando todas as maldições da sua vida. Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. Roubo de terras, pegar coisa dos outros, porque é a linguagem que eles tinham ali. Hoje, nós vemos pessoas roubando heranças, roubando as coisas do vizinho. Deus não se agrada disso. E quem fizer vai pagar. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Ah, pastora, mas aqui não tem tanto cego assim. Tá, não tem tanto cego. Mas é aquele que está no caminho, errando o caminho, está dentro da igreja, errando o caminho, indo para outro lugar. E você fala assim, vai lá, você nasceu para ser feliz. Faz o que está no seu coração. O coração do homem é enganoso. Não dá para fazer o que está no nosso coração. Se eu falar para você o que está no meu coração hoje, no meu coração hoje está bondade e ensinar para vocês. Mas o meu estômago, nesse exato momento, está dizendo, vai jantar porque você está com fome. Então, os meus sentimentos são enganosos. A fome está aqui, mas eu consigo controlar até terminar essa ministração. Nós somos seres pensantes, nós temos o livre-arbítrio. Então, eu escolhi estar aqui. Quando você perceber que uma pessoa está errando, mostra o caminho certo. Mostra o caminho certo. Não deixe ela se enganar e não, olhe, detalhe, maldito quem fizer o cego errar o caminho. Então, assim, está dizendo daqueles que dão conselhos errados. Pior de tudo, que estamos vendo muitas pessoas que são autoridades eclesiásticas dando conselhos errados. Dizendo que pode fazer coisas que não pode, ensinando que quem coloca jugo é a igreja. Que a Bíblia não condena nada, mas é a igreja que coloca um peso. Eu só prego a Bíblia. E eu não faço um montão de coisas. Tenho uma série de coisas que eu vou falar para você não fazer. E coisas que muitas igrejas liberam, tá? Mas eu sigo a Bíblia. Ok? Vamos lá. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Maldito é aquele que não cuidar, não amparar, não correr atrás do que eles precisam. Estrangeiro, quem vem de fora. É aquele que não ajuda realmente quem está precisando. É fechar as portas para aquela pessoa que precisa da sua ajuda, da sua atenção, do seu conhecimento. E Deus só coloca no nosso caminho pessoas que nós realmente podemos ajudar, fazer alguma coisa por eles. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai. Incesto. Por quê? Porque mesmo que a mulher do seu pai não seja sua mãe, ou vice-versa, né? Não seja seu pai, ainda assim é honrar pai e mãe. Não é roubo, é uma série de coisas que entra desfavorável para a sua vida. Então,
procura respeitar. Não faz isso. Não faz isso. Ah, mas eu me apaixonei. Eu quero contar uma coisa. Paixão acaba muito rápido. Mas amor, aquele que provém de Deus para o nosso coração, esse é para sempre. Então, cuidado com o que sente seu coração. Outra coisa que fala aqui, maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Pastora, que horror. É mais comum do que você imagina. Hoje, tem muitos brinquedinhos que se compram nessa área aí. Só que no passado, era muito mais comum terem animais. Então aí o que acontece? As pessoas tiravam a sua satisfação dessa maneira errada. E hoje ainda existe, tá? Ainda existe. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos. Maldito é aquele que se relaciona com o animal. Cuidado. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, mesmo que seja meio irmão, é maldição, é incesto. O sangue do seu pai ou da sua mãe corre nas veias daquela pessoa. Se a lei não permite isso, um casamento entre essa pessoa já mostra que não é algo que Deus aprova. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Se é sogra, é porque você está com essa pessoa, você fechou uma aliança com essa pessoa. Se você vai dormir com a sua sogra, você está fazendo uma traição de alma, uma traição espiritual, uma traição física. Olha o que Deus está ensinando. Maldito aquele que matar secretamente um inocente. Não, secretamente o seu próximo. Assassinato, não matarás. Não preciso nem falar muito para vocês sobre isso. Maldito aquele que aceitar pagamento para matar o próximo, o inocente. Preciso explicar sobre isso? Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Ou seja, se você ouviu tudo isso e ignorou e achou graça de tudo isso, o que está indo sobre a sua vida? Hoje está pesado um pouquinho, né? Mas fique em paz, vai piorar. Nós falamos aqui de 12 maldições. Mas nós vamos encontrar na Bíblia outras e outras e outras situações em que Deus fala que não se agrada. Se eu quero realmente as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu preciso me posicionar. Eu não quero maldição. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer para a sua? O que acontece na sua família? Um tem problema emocional, o outro também tem. Um tem problema eu falo emocional, mas vamos colocar assim, tem problema mental e o outro também tem, e o outro também tem. E a tia tentou se matar, e o tio, e a sobrinha, e agora está na minha casa também isso. Você quer isso para sua vida? Não. Em Gênesis 12:3 diz assim, olha o que Deus está dizendo depois de tudo isso, ele vem e fala assim, mas eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu poderia dizer aquele versículo que ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Muitos pastores ensinam que o ungido do Senhor é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor. Jesus morreu naquela cruz e derramou o sangue dele por mim e por você. Somos ungidos do Senhor. Ai daqueles que falam contra nós. Eu, particularmente, quando eu percebo que alguém está falando contra mim, eu já corro e vou lá para Deus e falo, Senhor, que o seu peso, que a sua mão não pese tanto na vida dessa pessoa, Pai. Porque todas as pessoas que se levantaram contra a minha vida pagaram o preço. Não pensa que é gratificante dizer isso. Não pensa que é gratificante. Porque
Eu entendo que é a falta de conhecimento. Eu consigo entender que é a ignorância. Eu amo essas pessoas em Cristo Jesus. Ah, lógico que eu fico chateada. Peraí. Santa, santa. A Bíblia diz que eu sou santa porque o Senhor me santificou. Mas santa plenamente, eu tô aqui, tenho carne, eu fico irritada, eu quero brigar, eu também quero falar. Mas eu tenho consciência. Lembra do meu livre-arbítrio? Eu amo porque a Bíblia me manda amar. Eu perdoo porque a Bíblia me manda perdoar. Então, não é legal ouvir. Não é legal passar por essas situações. Porém, mesmo não sendo legal, eu não quero que essa pessoa sofra. Porque eu já vi pessoas sofrendo e sofrendo muito. E muitas vezes na própria área que ela falou algo para mim. Então, assim, não quero ver isso. E você também não deveria se alegrar de ver uma pessoa sofrendo. Ela fez algo de mal para você, mas você vê ela sofrendo e você fala, bem feito. Não. E quando eu desejo o mal do outro, também eu estou trazendo maldição para minha vida. Vamos lá. Deuteronômio 11, do 26 ao 28, diz assim, prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu estou te dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Bom, quando diz assim, que é para nós não nos afastarmos do caminho e nem seguirmos deuses desconhecidos, eu vou entrar numa coisa que vocês não vão gostar. Quem que vai regularmente, no mínimo, uma vez por semana na igreja e com o coração alegre de estar lá? Não por obrigação, não porque tem que ser abençoado. Por muito tempo eu achava que eu tinha que ir no culto, na missa, sei lá, tomar um passe, um benzimento para que eu tivesse paz durante a semana, tá? Não sei você, mas eu já pensei isso. E hoje eu entendo que eu tenho que estar na igreja porque eu quero entregar a minha primícia. Eu quero entregar para Deus aquilo que eu tenho. Muitas pessoas vão para a igreja para receber o que Deus tem para dar. Ir num culto é entregar para Deus o que você tem. Às vezes você vai ter só gratidão, outras vezes choro, lágrima de dor e sofrimento. Mas é entregar para Deus. Entregar para Deus aquilo que você tem de melhor e deixar no altar de Deus o que tem sido ruim na sua vida. É para isso que nós vamos para a igreja. Não é porque você... mas eu já sei tudo que a Bíblia ensina, eu não preciso. Quantas pessoas dizem isso? Eu não vou mais. Eu não preciso disso. Eu sou de Deus. Antigamente, nós não víamos as pessoas dizendo assim, eu sou ex-crente, eu sou ex-evangélico. Agora tem. Pessoas que são evangélicos ou cristãs que se dizem e quando pergunta, fala assim, eu sou não praticante. Como não praticante? Ser evangélico é conhecer o evangelho e estar com ele na ponta da língua e dentro do coração. E isso é ser evangélico. Muitos nem leram a Bíblia. Ser cristão é mais sério ainda, porque é seguir os passos de Cristo e o próprio Cristo ia no templo. Sábado era sagrado para estar dentro do templo. Isso acabou? Para Deus acabou? Mas eu não vou na igreja porque eu briguei com tal. Que bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Deus deixou isso. Ele quer que você tenha comunhão com seus irmãos.
Ah, mas eu não gosto, não quero passar nervoso, não quero. Comunhão. Comunhão. Vá, esteja presente. Você não sabe se naquele dia que você deixou de ir, você não poderia salvar uma vida com um simples sorriso. Você não sabe se naquele dia que você deixou de ir porque você estava muito mal, não é o dia que Deus preparou para entregar a palavra de libertação total da sua vida. Nós não deveríamos faltar nenhuma semana de estar na presença de Deus. Então você quer bênção? Quer tirar as maldições? Ficando longe de Deus, você não vai conseguir. Agora eu pergunto para você, quem que tem autoridade para abençoar ou amaldiçoar? Deus. Mas ele também atende os pedidos. E também o inimigo fica atento o tempo todo para ver o que ele pode fazer para prejudicar a minha vida, sua vida. Correto? Bom, quem tem autoridade? Se eu analisar quem tem autoridade, os pais têm autoridade sobre os filhos, um líder tem autoridade sobre o liderado, um professor tem autoridade sobre o aluno, o diretor tem autoridade sobre o professor, e aí nós vamos. Marido tem autoridade sobre a esposa. Podemos ver um exemplo muito prático: Jacó e Raquel. Jacó, ele não sabia que quando ele saiu da casa de Labão, a Raquel levou os ídolos, né? Vamos colocar assim, os santos, levou junto com ela. E Labão vai de encontro e quer saber quem pegou, e ele fala assim: olha, se aqui no nosso meio tiver alguém que pegou, que essa pessoa morra. Só que ele não sabia que a amada esposa dele tinha feito isso. Ele não sabia disso. E o que acontece? Raquel consegue esconder, o pai dela não descobre. Mas assim que nasce o seu filho Benjamim, ela morre e nem criar o filho ela pôde. Então você vê que ele falou que ela poderia morrer. Quando nós vamos ver, por exemplo, outros, tem muitos exemplos na Bíblia, muito, muito. Agora, palavra. É bênção ou maldição? O que você tem dito a respeito da sua própria vida é bênção ou maldição? Como tem sido? Bom, que tipo de maldição que existe? Eu já venho falando, falta uma ministração ainda para eu gravar, mas que muitas maldições vêm de geração em geração, que vêm de familiar, porque nós herdamos a cor dos nossos olhos, nós herdamos o sorriso, nós herdamos a expressão facial, cabelo, né? Formatos de unha, nós herdamos coisas assim, mil coisas da nossa família, mas também herdamos o DNA espiritual. E essa hereditariedade, né? O que vem também do lado espiritual? Nós herdamos coisas que são maldições. Não significa que você vai falar assim, eu falei DNA espiritual, e você vai falar assim, então é para sempre, está impregnado em mim. Isso não existe, a Bíblia não fala sobre isso. Vamos lá. Aqui está o meu avô. Meu avô, tá bom? Não tenho mais canetas aqui, então não vou poder nem usar esse exemplo. Mas eu tenho meu avô, que ele tem um espírito familiar, uma pessoa, um demônio, que sempre agiu na vida dele na área da bebida. Então ele sempre bebeu e sempre estava ali, e o inimigo se aproveitava disso, aproveitava da fragilidade, da ignorância do meu avô. Só que o meu pai via o meu avô bebendo. Ele via. Meu avô morreu. Meu pai também bebia um pouquinho. Mas aí aquele espírito que trabalhava na área do meu avô vem para a vida do meu pai e começa a incentivar ele. Bebe mais um pouquinho, toma mais uma dose. Porque é assim que ele trabalha. Ele não tem necessariamente que ir lá entrar dentro de um corpo e fazer. Não. Ele fica ali, ó. O anjo do bem e o anjo do mal, faz isso, não faz. Faz isso, não faz. E aí a pessoa acaba caindo nos mesmos erros. Ele cria o filho dele vendo isso. E aí aquele espírito hereditário continua trabalhando.
E o que é importante cancelarmos na nossa vida para que os nossos filhos não passem pela mesma situação. É importantíssimo você entender isso. A importância que existe da libertação para que você não deixe nenhuma herança espiritual que não seja do agrado de Deus para o seu filho continuar nessa terra. Nós temos direito à vida abundante. E aí, eu vou falar que tem mais tipos de hereditariedade. Que tipo de hereditariedade? Por exemplo, vamos lá. Vou puxar aqui que eu deixei alguns exemplos bíblicos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha só. Quando eu falo sobre palavra, falamos então do cuidado, da hereditariedade, mas também tem a palavra. Em Marcos 11:14, diz assim: Então ele disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Marcos 11:14. Marcos 11:20 e 21 diz assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Olha a palavra de maldição aí sendo lançada. Ele lançou sobre uma situação. Quantas vezes que você vai falar assim para mim, pastora, você lança a palavra de maldição? Já lancei. E eu falo assim, aquilo que não é do Senhor. Você pode dizer assim que é maldição, mas se uma coisa está ali, aquilo que não for do Senhor, que acabe agora em nome de Jesus. Existe também a maldição que vem de terceiros, pessoas que falam contra nós. Por exemplo, Deus disse, haja, e houve. Então a palavra de Deus, quando ele fala haja e há, nós estamos vendo o quê? Que tudo está no poder da palavra. Isso era na vida de Deus. Mas se somos a imagem e semelhança dele, também precisamos tomar cuidado do que nós falamos. Eu, como pastora, sempre entrego para que seja feita a vontade de Deus. Vou citar um caso de uma pastora que ela era muito apegada aos membros da igreja dela. Ela amava de verdade. Mas um dia uma pessoa que ela amava muito chegou para ela e falou assim, olha, eu não vou mais trabalhar aqui na igreja, não quero mais fazer faxina, eu sempre peguei para fazer faxina aqui, mas eu não quero mais fazer faxina na igreja. Até aí tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Só que ela ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, porque aquela pessoa estava saindo e não ia mais trabalhar para ela. Ela estava indo embora da igreja. E ela disse assim, tá bom, você não vai trabalhar aqui na igreja, limpando, mas suas mãos não vão trabalhar para mais nada. Ok, essa pessoa chegou para mim, para uma sessão de libertação mesmo, que é o exorcismo. Quando ela chegou, ela estava com as mãos atrofiadas para dentro. Ela não movimentava um dedinho. Ela saiu do atendimento com a pastora, ela saiu do atendimento, ela foi para casa, pegou um ônibus e segurou no ônibus. Do mesmo jeito que ela segurou no ônibus, ela não conseguiu descer no ponto, porque os dedos dela não abriram. E ela gritava e ninguém ouvia ela gritando. Quando chegou no ponto final, foram entender que ela estava com as mãos travadas, tiraram ela. Conseguiram destravar, puxando os dedos. Mas ela desceu no ponto final. Não conseguia ligar para o marido e buscar. E chegou para mim, para eu fazer uma oração, para reverter aquela situação. E não foi na hora não, sabe por quê? Porque eu orei expulsando espírito de enfermidade, uma série de coisas. Mas foi só na hora que ela contou para mim que o que tinha acontecido, que nós levamos essa pessoa a pedir perdão para Deus
e perdoar essa pessoa, perdoar a pastora que ela tinha feito. E eu fiz uma oração como pastora, cancelando essa palavra de maldição na vida dela, e ela soltou os dedos, e abençoada ela é até hoje. Anos que isso aconteceu. Então entende como tem poder a palavra? Por isso que você não pode falar coisa ruim. Sabe, se precisar, muda o vocabulário, faz uma lista de coisas boas, sabe? Uma lista de palavras boas, adjetivos, faz uma lista. Eu tenho que falar isso, não coisas ruins. Então a palavra profética, a palavra que sai da boca de uma pessoa, ela é lançada no vento. Quem que vai colher? Deus ou o inimigo? Você não joga apenas ao vento e espera que você vai recolher. Não recolhe. Você pode pegar um tanto, mas não todas. Elas vão voar e vão voar longe. Agora, quem é que vai pegar a pena? Quem que vai pegar a palavra que foi lançada? Ah, eu queria, mas eu não consigo. Não pode. Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Detalhe: que fruto que você vai comer? Frutos doces ou frutos amargos? Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado. É necessário que nós tenhamos cuidado com cada palavra. E quando eu dei essa ministração eu estou dando agora culto presencial, por um tempo eu fiquei só online e agora eu estou dando presencial. E quando eu estava dando culto presencial, Deus falou no meu coração de uma coisa que eu falava na brincadeira. Não é costume meu, mas na última semana eu andei falando. Acontecia alguma coisa e eu falava assim, gente, não estou valendo mais nada. Como que eu não estou valendo mais nada? Eu tenho valor precioso. Eu sou filha do rei. Como que eu não estou valendo mais nada? Na hora, em cima do altar, eu pedi perdão a Deus. Falei para a igreja, olha, eu estou lançando uma palavra de maldição sobre a minha vida. Eu tenho muito valor, sim. Eu sou filha do rei, sou princesa. Não, de jeito nenhum. Eu tenho muito valor. Perdão, Deus. Então presta atenção que às vezes uma brincadeira. Sabe aquele bordão que você escuta várias pessoas falando e você acaba repetindo? Cuidado. Cuidado, é maldição que você está lançando sobre a sua vida. Outra coisa que pode prejudicar muito uma pessoa é quando ela tem um nome. O nome que está sobre a vida dela é um nome amaldiçoado. Pastora, mas não existe isso. Todo nome é bênção. É a partir do momento que você consagra a Deus. Mas tem que levar em consideração. Por exemplo, uma pessoa que chama das dores, piedade, outros nomes que você vai vendo que são nomes que puxam enfermidade, são nomes que puxam coisa ruim. Eu sou Aparecida, eu sou Josiane Aparecida. Aparecida significa que surgiu do nada, não tem origem. Ninguém sabe de onde apareceu Aparecida. Sem contar que é um ídolo de madeira. Então, eu gostaria de tirar esse nome? Não tem problema em tirar. Mas agora, é um nome amaldiçoado? Não, meu não. Ela significa sem origem, que não tem de onde chegou, que surgiu do nada. Sim, apareceu. Mas esse nome está nas mãos do Senhor. E eles são apenas letras. São apenas letras, porque eu orei e eu falei para Deus, Senhor, eu não aceito que o meu nome tenha esse significado. Mas se ele está comigo, Pai, então, em nome de Jesus, cancela a maldição que está sobre ele. E aí, você gosta do Aparecido? Tanto faz. Nunca fui chamada de Cida, nem Cidinha, nem nada. E para mim tanto faz, porque eu tenho tantas pessoas que eu amo que tem esse nome, né? Mas você tem que entender, tem esse nome? Cancela. Quantos nomes que a gente vê que são nomes que estão ligados a outros deuses, a outras culturas que a pessoa nem sabe o que significa. Pesquisa o seu nome, significado do nome tal. Vai no Google, significado do nome tal. O que significa?
Josiane, aquela que leva a luz. Então, assim, tá tudo bem. Eu tenho esse nome, tem um significado. Aquela que completa. O nome do meu esposo é a mesma coisa, completa. Então, são pesquisa. E se tiver alguma coisa que não é legal, cancela. Senhor, em nome de Jesus. Agora, se você vai ter filhos, pesquisa o significado do nome dos seus filhos. Não vai colocando a torta direita porque está na moda. Quantas pessoas que não colocam o nome dos filhos porque é moda? É moda tal nome. Não é assim que funciona, tá? Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Nós vamos dar conta para Deus de tudo que a gente falou. Para pensar se você é uma pessoa que vive murmurando, reclamando, maldizendo. Você vai dar conta. Agora, se você é uma pessoa que você vive profetizando bênção, tendo calma, tranquilidade, agindo com amor, você vai dar conta. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. É sério, não é? Infelizmente, devido ao descontrole, à falta de conhecimento, à ignorância, muitas crianças crescem ouvindo assim: você é um imbecil, você é um inútil, você não faz nada certo, preguiçoso, você é um canalha, vadio, burro, jumento. Gente, quantas coisas que eu falei para os meus filhos por falta de conhecimento e quantas coisas que eu ouvi dos meus pais por falta de conhecimento. Safado, maluco, retardado, danadinho, coisas que a gente às vezes fala até brincando. Ah, que danadinho! Gente, são palavras de maldição que você está lançando sobre a vida do seu filho. Se você fez isso, cancela. Senhor, eu me arrependo de ter falado isso e eu cancelo o poder das minhas palavras na vida do meu filho. Se você ouviu isso, você vai falar para Deus: Senhor, tudo aquilo que os meus pais disseram para mim, mas tenta lembrar a palavra mesmo. Quando me chamou disso, eu libero perdão para os meus pais e eu cancelo o poder dessas palavras sobre a minha vida. Você, como aquele que falou, pode cancelar o poder das suas palavras. Se você ouviu, você pode liberar perdão, perdoar essa pessoa e cancelar o poder que tem essa palavra na sua vida. É preciso entender que é muito sério, tá? Muito sério. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem mais que espada, mas da língua dos sábios traz a cura. E esse provérbios aqui eu quero falar para você. Quantos casamentos que não são dissolvidos justamente porque a pessoa fala demais? Quantas pessoas que não veem o defeito do marido ou da esposa e criticam tudo que ele faz, transformando aquela pessoa numa pessoa insegura. E daí quando ela fala: não aguento mais essa vida que eu estou levando, ela vai embora. Ela cansa. São pequenas coisas que, por falta de sabedoria, o próprio ser humano planta na vida dele. Aquele pai que nunca incentiva um filho, que nunca fala nada. Nunca. Sabe, vocês têm que lembrar que coisas ruins não devem ser ditas. Ah, mas você não... quebrou de novo. Você quer ver uma coisa simples? Quebra um copo na sua casa. Da onde você tá, já fala assim: mas é mão mole mesmo. E o que você fez? Primeiro, que você lançou palavra ruim. E segundo, você colocou um objeto acima daquela pessoa. Eu só quero que você analise uma coisa. Quebrou um copo, bateu um carro, louvado seja Deus. A pessoa voltou para casa. Quebrou um copo, louvado seja Deus. O vidro não cortou o pulso. E ainda você pode, dentro da sua casa, ouvir o barulho de um copo quebrando.
porque copo compramos outro, carro mandamos arrumar, pessoas são insubstituíveis. Se você é o tipo de pessoa que vive brigando com as pessoas pelo que ela quebra ou pelo que ela erra, pare agora, porque você vai dar conta de tudo que você está falando. E você está prejudicando a vida de outra pessoa. Em Tiago 1,26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Já parou para pensar o que está dizendo aqui? Que ainda se isso acontecer na casa do crente, é pior ainda. É pior ainda. Mas eu tenho um marido que ele vive falando ruim, ele não é crente, mas eu moro, eu creio. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus e eu não aceito essa palavra na minha vida. Ah, eu vou fazer isso, a partir de agora, tudo que ele falar, eu vou falar isso. Tá. Aí você vai falar em voz alta e arrumar mais briga ainda? Não. Você vai falar assim, ó. Eu falei. Saiu dos meus lábios. Sem som. Sabe por quê? Porque se eu tiver um pingo de sabedoria, eu não vou tacar na cara dele. Um pingo de sabedoria. Quer ver uma coisa que acontece muito, muito? É assim, vai o marido e a mulher para a igreja. Aí, de repente, um acontece alguma coisa, o outro já fala assim, ah, mas só pode estar endemoniado. E aí o outro fica nervoso e fala, não tá, não. E vira aquele furdunço dentro de casa. Não. Quer ver uma frase que crente usa e ele nem percebe que ele está usando e ele se auto-amaldiçoa? Aquele atribulado. O que é um atribulado? Uma pessoa que não tem paz, que está perturbado emocionalmente. Ah, o atribulado. Você está chamando ele de endemoniado. Para. Corta essa palavra agora. Tira do seu vocabulário. Coisas que são bordão dos crentes. Olha como é sério. Nós precisamos pensar muito que palavras eu estou usando. Que palavras? Eu fiz um estudo uma época aí, há uns anos atrás, sobre palavras. Eu fiquei chocada que muitas palavras que parecem inocentes têm significados horríveis. Horríveis. E eu não sabia. Mas eu comecei a prestar atenção em palavras que me incomodavam e fui pesquisar. Porque quando você tem o Espírito Santo, ele mesmo começa a incomodar. Mas até você ter essa comunhão, às vezes demora um pouquinho. Então você tem que pesquisar e parar mesmo. Existe também um problema muito sério que se chama automaldição. Minhas palavras são bênção ou são maldição? Existem as automaldições, que são aquelas que eu mesmo lanço contra mim. Lembra que eu falei? Estou valendo mais nada? Cancela essa palavra. Então passa a vida inteira, a pessoa passa a vida inteira, ela escutou de alguém falando que ela não servia para nada, e ela continua, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Eu sou tão burro. Gente, nunca, jamais fale que você é burro, não fala isso. Primeiro que você está roubando a autenticidade de um animal valoroso para Deus. Ponto. Porque o burro é extremamente inteligente. Eu não sei até hoje por que as pessoas falam que são burras. Porque o burro é inteligente. E você não é burro. Sabe por quê? Porque você pode ter dificuldade em uma coisa, mas pode ter certeza que em outra você não é. E tudo que você pegar para fazer com calma e com disposição de ouvir e aprender, você vai fazer com excelência. Vou dar um exemplo. Posso dar 2 até. Meu esposo, quando nós nos casamos, nós tínhamos uma dificuldade financeira, como todo casal que começa, e nós casamos bem novinhos, eu com 19 e ele com 21. Então, assim, nós tínhamos várias dificuldades. Conseguimos comprar um terreno e ele foi fazer um curso de pedreiro, porque ele disse que ia construir a nossa casa. E ele foi fazer o curso de pedreiro, tentou levantar uma parede e a parede simplesmente ficou muito boa. Até hoje essa parede está lá na casa. Muito boa. Mas foi o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu levantar uma parede. Só que nós estamos falando de 37 anos.
Hoje, se ele tiver que levantar uma casa inteira, ele consegue. Não foi a profissão dele. Mas hoje ele faz coisas que quando ele termina, ele fala assim: mas fui eu mesmo que fiz? Por quê? Porque cada coisinha que ele queria fazer, ele ia lá. Gente, hoje tem YouTube. Ele ia lá, pesquisava, perguntava. Eu lembro que casa, eu sempre pintei as nossas casas. Eu gostava de fazer isso, amo pintar parede. E de repente ele foi pegando gosto, foi pegando gosto. E hoje ele pinta com aquela calma, não fica um pingo no chão. Gente, o cara é bom no que faz. Mas ele teve paciência e teve disposição para aprender. Ele queria fazer isso com 21 anos e aprendeu, né? Aprendeu porque buscou. Eu vejo alunas que chegam e falam assim: pastora, mas isso é muito complicado para eu aprender. Vai assistindo a aula e vai parando o vídeo, vai fazendo passo a passo. E a pessoa, quando termina, fala: não acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. Um Deus que honra aquilo que sai da nossa boca. Eu não sou burra, eu sou inteligentíssima. Eu sou inteligente. Eu não sou desastrada. Eu não sou infeliz, eu não sou imprestável. Eu não sou assim, eu não sou fracassada. Eu não sou isso. Eu não sou. Começa a falar de você mesma como se você fosse mais que vencedor. E limpa tudo isso da sua vida. Vou dar um exemplo de automaldição da Bíblia. Está lá em Mateus 27, do 24 ao 25. E diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo naquela hora respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E o que aconteceu? Tem paz lá em Israel? Não. Sempre guerra, sempre guerra. É uma potência mundial, mas vive em guerra porque o sangue dele caiu sobre o povo. Em Gênesis 27, do 12 ao 13, nós vamos falar aqui sobre a Rebeca e o Jacó. A Rebeca fala para ele que o pai dele está à beira da morte e insinua para que ele vá enganar o seu pai e receber a bênção. E ele responde assim: mas mãe, e se o meu pai me apalpar? Ele vai perceber que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de me abençoar, eu terei sobre mim uma maldição. E a sua mãe então respondeu: que caia sobre mim a maldição. Meu filho, faça apenas o que eu digo. Vá e traga-o para mim. Ela ia fazer um cozido para poder dar para o pai comer. E o que aconteceu com a nossa Rebeca? Aquele filho é obrigado a sair da casa do pai porque houve uma briga entre ele e o irmão queria matá-lo e ele teve que ir embora. Ele foi embora e aquela mãe que queria fazer tanto pelo filho, porque amava tanto aquele filho, acabou ficando sem o filho e morreu antes que ele voltasse para dar um abraço de filho. Então, quando você faz isso, você se amaldiçoa, você está trazendo a maldição para você. Então, palavras têm poder. Cuidado. Maldição sem causa. Eu falei agora há pouco e eu trouxe o versículo aqui. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro a vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. E quando que eu abro causa? Quando muitas vezes eu abro a boca. Eu posso lançar, eu posso pegar para mim. A hereditária eu consigo cancelar através de orações, através de ajuda, de conhecimento, de perdão, mas da oferta de resgate, a hereditária eu consigo. Mas a maldição, através das minhas palavras que eu falo contra pessoas ou contra mim, e maldições que vêm de terceiros, tudo depende do meu posicionamento. Depende do seu posicionamento.
E eu vou fechar com alguns versículos para vocês. Salmos 34, 12 e 13 diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Lindo, né? Então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos 34, 12 e 13. Isso é importante para você, hein? Tiago 3, 2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Livre-arbítrio. Se eu conseguir ter livre-arbítrio sobre aquilo que eu falo, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que é certo em todas as áreas do meu corpo. Amém? Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Através das nossas palavras, nós podemos trazer uma pessoa para Deus ou afastá-la de Deus. Muitas pessoas esquecem que ela é exemplo. Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, ela está vendo no seu exemplo, no seu agir, no seu correr, no seu caminhar, como que você age, como que você fala. E se você for uma pessoa de Deus e for hostil, não tiver os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, né? Se você não tiver, você é de Deus? Para ela, é a Bíblia. Para aquele que não conhece a Deus ainda, você é a Bíblia que ele lê. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. Você quer ser livre, você quer ser liberto de todo o mal, quer cancelar tudo isso. Bom, primeira coisa que eu falo, quer cancelar tudo isso? Se posicione em Deus. Segundo, continua comigo acompanhando essas ministrações que eu estou dando em forma de estudo, para que você possa realmente abrir a sua visão e mudar o seu coração. Amém? Eu quero fazer uma oração para você agora. Não vai ser uma oração de libertação, tá? Porque uma oração de libertação poderia acontecer de você aí na sua casa passar mal. Mas de qualquer maneira, a primeira coisa que eu vou pedir para você, se você está me ouvindo, é que você repita uma oração comigo, tá? E depois eu vou estar fazendo a minha oração por você. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, me acoberta do alto da cabeça à planta dos pés com o teu precioso sangue. Acoberta também a minha casa, a minha família, os meus animais, meus bens materiais e tudo aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Acoberta com o teu precioso sangue, para que nenhum mal venha atacar a minha vida ou aquilo que o Senhor me deixou para cuidar. Amém. Aí, você vai fechar os seus olhos e deixar eu orar por você. Se de repente você sentir enjoo, essas coisas normais, tá? Enjoo, uma dor de cabeça, teve uma lembrança, apresenta para Deus, ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe que muitos aqui, Pai, já proferiram palavras de maldição, já ouviram palavras de maldição. Muitos sabem que existe maldição familiar sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai, vai cancelando estas palavras. Abre a mente, abre a visão, abre o coração, Senhor, para que ele possa perdoar e ser perdoado. Pai, em nome de Jesus, que ele consiga reconhecer seus erros e aquilo que é o acerto. Que o Senhor aumente a fé, que o Senhor aumente a disposição, que o Senhor aumente, Pai, a disposição de mudar, de fazer aquilo que está no teu coração. Que a razão caia por terra e somente a fé
seja o padrão de vida que eles sigam. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham uma vida abençoada em todas as áreas, Pai. Toca no mais profundo, faz tudo novo, restaura, Pai. Mas em nome de Jesus, que haja transformação, para que eles possam colher bênção sobre a vida deles e ser bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida em todos os dias. Sim, Deus, segunda, terça, quarta, quinta. Paizinho, sexta, sábado e no próximo domingo nós estaremos mais uma vez reunidos, não para guardar o que o Senhor tem para nos dar, mas para darmos a nossa gratidão, a nossa adoração, entregarmos ao Senhor os nossos problemas. Nós não queremos resolver na força do nosso braço, mas que o Senhor nos dê fé suficiente para entregar e não pegar de volta, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Obrigada por ficar aqui comigo. E vamos continuar nossos estudos. Tem muito mais material para você. Beijo. Fiquem com Deus.